Gente, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque, finalmente, depois de 2 anos, é a primeira vez que eu vou falar em público assim, cansada daquela tela de computador já, mas estamos aí evoluindo. Obrigada. Tiago, muito obrigado pelo convite. Esse lugar também especial, que já respira saúde, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre auto-performance e alta performance. Deixa eu só... Trocaram, né? Bom, quando a gente fala de alta performance, a gente tem que lembrar, e daí eu quero mostrar para vocês, quem, por acaso, não conhece ainda o Brendon Burchard, que é o autor que mais estuda sobre alta performance atualmente, e quem não lê os livros dele, eu super aconselho, para quem se interessa pelo tema, e ele diz que alta performance é o sucesso além do padrão estabelecido, com consistência e a longo prazo. E quando a gente fala em alta performance, a gente fala na capacidade de produzir as nossas condições do dia a dia, os nossos afazeres do dia a dia, só que num grau de excelência. Então, não necessariamente a gente precisa viver na alta performance, mas a alta performance é algo que nos interessa. E eu estou aqui hoje, e espero que vocês estejam dispostos a fazer vocês entenderem que não existe nenhum determinismo genético na condição de você performar muito bem. Na verdade, o que acontece é simplesmente treinamento. E é isso que a gente vai ver. Mas deixa eu me apresentar para vocês antes, tá? Meu nome é Carla, eu sou médica, sou atleta, tá? Então, assim, eu já participei de muitas maratonas, de prova de triatlon, já fui campeã baiana na minha categoria, no triatlon. Todos os esportes que vocês imaginarem, eu já andei passeando. Mas por que eu estou falando isso para vocês, em vez de dizer para vocês meu currículo acadêmico e todas as instituições que eu andei? Porque quem me deu autoridade para estar falando aqui com vocês hoje sobre alta performance foi justamente o esporte. E é isso que eu quero dividir com vocês, né? Esse caminho que eu trilhei do sedentarismo até a condição que eu consigo hoje executar todo o meu dia a dia de uma forma que me deixa satisfeita e plena com o que eu gosto de fazer, tá? Então, a única coisa que eu tenho para dizer a vocês é que eu não trago fórmulas mágicas, tá? Não existe isso. O que a gente tem mesmo aí é muito trabalho por trás de quem vocês observam, aqueles grandes executivos que performam muito bem, ou um atleta de alta performance, ele não está ali só porque ele foi abençoado. Existe um trabalho gigante por trás disso, e tudo envolve treinamento e disciplina. Então, eu tinha quase 30 anos de idade, passou um pouco desse tempo, e eu só tinha na cabeça hospital, especialização, trabalho, filhos, não existia a condição de autocuidado, eu desconhecia. E tinha uma dor crônica, né? Eu tinha uma dor nas costas, especialmente no trapézio também, e que eu sofria muito. E um belo dia, no hospital, ainda lá, morando em São Paulo, eu recebi de presente de um representante uma caixa
cheia de relaxante, de uma medicação para relaxar a musculatura que eu usava. E eu fiquei muito feliz com aquilo, com aquele presente. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa que está errada comigo. Não está legal. Foi nesse momento que eu virei a chave. E aí, claro, trilhei o caminho de todo mundo, fui fazer vários exames, não encontrava nada clinicamente, vivendo naquele nível de estresse master, né, que todos nós temos no dia a dia, mas sem a condição do autocuidado. E assim eu fui até chegar no Efraim Ozelwer, que não fui para ele, eu fui levar a minha mãe. E lá ele disse, você não quer fazer seus exames? Eu falei, não, eu trouxe minha mãe e tal, porque ela está precisando, ele trabalhava com a área de prevenção. Ele disse, vamos fazer seus exames. Quando ele fez meus exames de prevenção, na época eu me lembro que era o HLB, ele falou, minha filha, que oxidação é essa? Você precisa começar a se cuidar imediatamente. E eu não tinha ideia de por onde eu começava. Ele disse, comece fazendo exercício. Aí eu falei, tá, tudo bem. E aí, me matriculei na academia. Primeira semana eu fui 3 vezes, segunda eu fui 2, na terceira semana fui 1, e depois falei, não deu tempo, porque eu fui levar o menino na escola, porque eu fui fazer não sei o quê. Aí, voltei e falei, não é possível. Fui na academia e me inscrevi durante 1 ano. Não sei quem aqui nunca fez isso, achando que, se eu pagasse o ano todo, com toda certeza, aquilo ia pesar no meu bolso e eu ia para a academia. Ledo engano, também não deu certo, eu não começava. E aí fui, até que eu voltei a morar em Salvador, e nisso aí tem um gap de pelo menos uns 2 anos, tentando ter uma vida saudável. E aí fui para a Orla, e via todo mundo correndo e resolvi correr. Só que minha primeira corrida foi do Cristo do Farol ao Cristo, 300 metros, mais ou menos, né, Pia? Alguma coisa assim, e eu não consegui. Aí falei, pô, não, esse esporte não é para mim. De novo, falhei. Aí, mas tinha uma coisa que eu sempre gostava, que era de estudar. E daí eu fui atrás de entender como é que funcionava a corrida. E percebi que o corredor tinha planilha. Ou seja, ele tinha um planejamento. E essa é a primeira palavra que eu quero que vocês gravem, se vocês estão pensando em ter uma performance melhor, tanto física quanto mentalmente. Planejamento. O que precisa ser feito é justamente você entender, primeiro passo, onde eu estou, onde eu quero chegar, e esse caminho que vai ligado onde eu estou, aonde eu quero chegar, é justamente o caminho onde você vai estar planejando e montando estratégias para alcançar. Sabendo disso, eu fui atrás da planilha, já que corredor tinha planilha. E comprei a revista que tinha corra 10 quilômetros nos seus primeiros 30 dias, peguei a planilha, comecei a fazer direitinho, por óbvio, me lesionei. Não dava para eu usar uma planilha de uma tiragem que tinha não sei quantas mil pessoas, né? E tive o outro aprendizado. Estava me faltando autoconhecimento. Isso me faltava de verdade. E uma frase que eu gosto muito, todas as vezes que eu vou falar em mudança, é essa frase de Aristóteles que diz, conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. Aliás, hoje, eu já estou vendo que ele está ali, a gente vai ter Sami aqui também falando sobre autoconhecimento e, assim, não percam a palestra, porque é absolutamente importante para quem quer performar, tá? E aí, sim, sabendo que eu precisava conhecer melhor meu corpo, segui o caminho certo. Procurei um treinador, fez a minha planilha, respeitando os meus limites, valorizando as minhas qualidades, e me ensinou que eu precisava ter disciplina. Aí vem a grande questão, né? Porque todo mundo, ou pelo menos o que eu ouço direto no consultório, doutor, eu não consigo ter disciplina.
eu começo e paro. A caixinha de pergunta de Instagram, então, é um clássico isso. Como é que eu faço e etc. E eu vou dizer para vocês o que eu digo todas as vezes. Não esperem o apoio do cérebro. Não esperem para ter disciplina, porque o cérebro não vai apoiar vocês. Cérebro só está interessado em ter prazer, evitar dor e economizar energia. E é o que me parece, levantar cedo da cama para poder correr, para poder fazer qualquer tipo de atividade, não se encaixa muito bem nisso que o cérebro poderia te ajudar, exceto que vocês treinem ele para isso. Então, o primeiro passo quer fazer algo, vá embora. E depois você pensa. E o outro detalhe extremamente importante é esse. Comecem devagar. Não adianta acordar amanhã de manhã e dizendo, não, já entendi que não é uma questão genética, que eu também posso performar no meu máximo, eu vou atrás disso daí, vou seguir nessa direção e amanhã eu vou fazer, vou acontecer. Não é assim. Precisa ser no passo a passo. E aí, vou dar uma outra indicação de livro para vocês. O B.D. Fogg, ele estuda muito mudança de hábito. E a técnica que ele usa, eu acho extremamente interessante. Porque ele diz, pegue um hábito grande que você quer mudar e transforme isso em micro-hábitos. Porque se você errar, se você não cumprir, o prejuízo não é tão grande. Então, eu vi uma palestra dele uma vez que ele falava justamente assim, ele dava um exemplo que eu acho perfeito, pegue uma peça grande de salmão e você vai querer fazer um sashimi a partir dali. É exatamente isso que você tem que fazer com o seu hábito. Quero começar a fazer exercício. Beleza, acorda amanhã de manhã. Não pode deixar isso, segunda eu começo. Cada vez que você falar segunda eu começo, seu cérebro vai entender como se isso não fosse urgente e não vai te ajudar a fazer você cumprir isso no dia a dia. Amanhã de manhã, acorda e faz uma caminhada de 5 minutos. Esse é o primeiro passo. É aos poucos, repetindo, vocês vão conseguir executar. Então, gente, eu queria que vocês, por gentileza, fotografassem essa tela e colocassem na tela do celular, naquela tela que salva, para vocês verem que performar, vocês precisam passar por esse caminho. Deixa eu só voltar aqui. Vocês precisam passar por esse caminho, o caminho do autoconhecimento, tá? Tanto físico quanto mental. O planejamento bem executado, com estratégias que vocês possam cumprir de verdade. Não coisas gigantes. Quero começar a correr, vou me preparar para uma maratona. Lógico que não dá. Né? O planejamento precisa ser um planejamento viável, tá? A partir daí, rotina, repetição sempre e a disciplina. Tá? Então, gravem isso. Isso é o processo que leva todo mundo que vocês notam e sabem que performam muito bem. Agora, é impossível falar de performance com um organismo que não vai bem, com pessoas que têm hábitos de vida absolutamente inadequados, né? Então, a gente precisa organizar isso. Primeira queixa, uma queixa muito importante que a gente ouve no consultório, no dia a dia, é a famosa fadiga, né? Fadiga que pode ser aquela fadiga que você já acorda cansado. Eu dormi, mas eu acordei muito cansado. Ou então, eu acordo até bem, doutora, mas no final da tarde eu já não consigo produzir nada. Tem alguma coisa de errado comigo. Quero dizer a vocês que não tem nada de errado em ter fadiga. Fadiga é uma situação que o organismo te coloca em defesa da sua própria saúde.
ele desliga um pouquinho a sua voltagem lá para economizar energia, porque você ultrapassou dos limites. Mas, se essa fadiga ela começa a acontecer com muita frequência, aí sim é hora da gente pesquisar o motivo. E aí são vários os motivos, né? Começando pelas infecções, vocês estão ouvindo muito, a medicina está falando muito, a ciência, em síndrome pós-Covid, vocês não têm noção, na prática, de como isso existe da forma mais variada possível, porque o Covid, a infecção por Covid, ela gera um dano mitocondrial, uma disfunção mitocondrial muito grande, e a fadiga que ela gera é algo que precisa efetivamente ser tratado, tá? As inflamações de baixa intensidade, sobrepeso e obesidade, aqui eu não estou me referindo a peso estético, que é extremamente importante. A gente precisa olhar no espelho e gostar do que está vendo. Mas eu estou me referindo ao excedente de massa gorda, porque o excedente de massa gorda ele acaba gerando citocinas pró-inflamatórias que vão gerar fadiga. Outra coisa importante, o grande cupim da nossa vida, né? O estresse crônico. O estresse agudo também, mas o estresse crônico, que são aquelas pequenas coisinhas do dia a dia que vai acontecendo e que, às vezes, a gente não valoriza muito, e no dia seguinte tem também, no dia seguinte tem também, até o momento que o organismo para de vez. Entendam e valorizem o estresse, porque estresse é como cupim em uma porta. Tá? Ele vai, aos poucos, penetrando. Um dia você vai encostar na porta e a porta vai cair, você nem percebeu que aquilo estava acontecendo. E outro detalhe muito importante, privação do sono. Aí esse é um tema muito especial, porque, olha só, não existe performance sem sono adequado. E a literatura está aí, muito ampla. Esse é um trabalho de revisão que eu trouxe só para vocês entenderem. Foi um trabalho que foi feito com vários atletas de várias especialidades. E ele mostrou que esses atletas com uma privação de sono, ou privação de 2 até 4 horas de sono, ou noites mal dormidas, que eles já tinham uma diminuição no consumo de oxigênio, ou seja, já perderam performance física. Eles tinham aumento do lactato, que é aquela substância que é liberada na musculatura e você começa a ter dor. Então, eles tinham dores musculares, secundária a treinos, às vezes, mais leves até. Um prejuízo grande de função executiva e tomada de decisão, e isso gerando um impacto negativo na consolidação da memória. Por quê? O que acontece? Quando a gente deixa de dormir, muita modificação vai acontecer no nosso cérebro. Comecem pensando, por exemplo, no hipocampo, que é uma área do nosso cérebro responsável por gerenciar tarefas. Então, durante o dia, é o hipocampo que diz, nossa, eu tenho que ligar a luz, eu vou passar no banco, eu vou dar aula, eu vou para o consultório. O hipocampo que faz isso. Tá? Só que, à noite, essa região do nosso cérebro ela é responsável por consolidar a memória. E se não tem noite na casa, não tem consolidação de memória. Outro ponto importante com relação ao sono que acontece no cérebro é justamente a condição de afetar o córtex pré-frontal. E aí, o que vai acontecer? Tomada de decisão fica prejudicada. Então, Sérgio, você vai estar lá numa das suas grandes reuniões, não dormiu a noite direito, esqueça, cancele, porque a tomada de decisão vai ficar muito complicada. E, para finalizar, o cérebro também, à noite, ele sofre o sistema de desintoxicação, de limpeza, que é feito através do líquido cefalorraquidiano. E, à noite, a produção do líquido cefalorraquidiano aumenta em mais de 60%.
Se você não dorme, não existe isso. Imagine que você já começa o dia seguinte com o cérebro intoxicado, né? É difícil ele produzir assim. Então, se vocês não estão dormindo bem, comecem valorizando isso, gente, que ninguém dá valor. Por quê? Porque não é nada que você paga muito caro, não é nada muito difícil de fazer, é tão fácil de fazer que as pessoas desvalorizam, né? Então, quem não sabe como fazer, quais são as regras de higiene do sono, fotografem e deixem ali para vocês poderem entender que são atos muito simples que vão ajudar bastante na condição de performar. Outra coisa, exercício físico. Exercício físico dispensaria comentários, né? Mas, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem números que são assustadores. Então, assim, a literatura mostra que 5 milhões de mortes anuais no mundo estão relacionadas às doenças que têm relação com a inatividade física. Então, imagine, e isso não estou nem falando de esportes de alta performance. A Organização Mundial de Saúde fala hoje em torno de 300 minutos, eram 150, e no ano passado, finalzinho do ano passado, eles aumentaram para 300 minutos semanais de atividade física. Não é nada tão difícil de se executar, né? Que atividade física? A que vocês quiserem, né? Pode ser, o trabalho aeróbico é muito importante, mas o trabalho neuromuscular não pode ser esquecido, a musculação, o pilates, etc., porque se a gente está falando de performance física também, a gente tem que criar uma musculatura para poder envelhecer com ela, porque é isso que vai dar autonomia para a gente mais para frente, né? Mas o exercício físico aeróbico, ele tem estímulos muito importantes, especialmente para o BDNF, que é um fator neurotrófico do cérebro, que é responsável por todo o desempenho cognitivo. E quando você faz atividade física, olha só esse quadro, quais são os benefícios da atividade física para o cérebro, tá? Aumenta o fluxo cerebral, diminui o nível de estresse oxidativo, a gente vai falar mais para frente, aumenta a neurogênese, aumenta os neurotransmissores. Quem não quer ter um cérebro banhado de dopamina, de serotonina, isso tudo é feito com o exercício físico. Esses são os neurotransmissores que dão aquela sensação de prazer, né? Isso é feito com exercício físico, especialmente nesse caso desse trabalho, com atividade aeróbica. Tá? Opa. Só um pouquinho. Porque temos mais. Aqui. Ó, os benefícios hormonais. Durante o exercício, a gente libera muitos hormônios, principalmente no sexo masculino, a testosterona, para as mulheres também. Mas, para os homens, a prática regular de atividade física aumenta bastante os níveis de testosterona. Então, é impossível, como vocês podem ver, viver sem algum tipo de atividade física. Se tem alguém hoje, aqui, ainda, levando um estilo de vida mais sedentário, e se eu puder fazer com que vocês saiam daqui hoje, pelo menos pensando o quanto isso pode te fazer mal no futuro, para mim já está de bom tamanho. E exercício físico é tão importante na cognição que os trabalhos em relação à doença de Alzheimer são enormes. E hoje a própria neurologia
já orienta tanto os pacientes que são portadores de Alzheimer, quanto os pacientes que querem se proteger na condição de poder vir a desenvolver Alzheimer. Eu pego muito paciente no consultório que diz, olha, eu quero começar a minha prevenção porque meu pai teve Alzheimer, minha mãe teve Alzheimer, e aí eu acho que eu vou ter. Isso é uma coisa sempre que eu explico, não existe isso. Nós nascemos, sim, com uma carga genética para várias doenças, mas a condição da genética nisso daí é apenas de 30%. 70% está relacionado ao que a gente tem de hábitos do dia a dia. Isso vale para Alzheimer, para câncer, para obesidade, para diabetes, para hipertensão. Quer dizer, o destino da gente está nas nossas mãos, né? Não tem como correr disso. Outro ponto importante na performance, alimentação. E aí, uma pergunta muito comum é, doutora, quais são os alimentos, os melhores alimentos para o cérebro? Quero dizer a vocês que não se concentrem em melhores alimentos, se concentrem em estratégias alimentares que são extremamente importantes, tanto para a performance física quanto para a performance mental, tá? Então, o que você precisa ensinar o seu organismo sempre, e amanhã a Vanessa vai estar aqui falando de nutrição funcional, façam várias perguntinhas para ela sobre as dietas todas, tá? Os planejamentos, porque o que você precisa ensinar seu cérebro é ter o que a gente chama de flexibilidade metabólica. Seu cérebro não, seu corpo, seu organismo, a ter flexibilidade metabólica. E o que significa isso? Significa funcionar com álcool ou com gasolina. Ter uma máquina que seja realmente flex. Mas, no caso do cérebro, a gente quer que ele funcione com carboidrato, mas quer que ele aprenda a funcionar também com gordura. E existe uma grande vantagem quando vocês ensinam o organismo a funcionar também com gordura. Gente, gordura, não estou falando de fritura, estou falando de gorduras boas, tá? Abacate, triglicerídeos de cadeia média, oleaginosas, essas gorduras que são gorduras boas. Quando você ensina seu organismo a trabalhar com gorduras boas, você consegue uma energia muito mais estável. Porque com carboidrato, que é o que a gente está acostumado o tempo inteiro, né? Principalmente a nossa cultura é de café com pão e etc. E em se tratando principalmente de carboidratos refinados, o que acontece é que quando a gente come, o pâncreas logo detecta aquela quantidade de açúcar que está ali e libera a insulina. Liberando a insulina é um hormônio que vai retirar da corrente esse excedente de açúcar. Normalmente, ele faz o que a gente não quer que ele faça, que é acumular sob forma de gordura. Né? Mas ele tira, acumula sob forma de gordura no corpinho da gente, a gente começa a não gostar, mas continua comendo. Né? E o seu cérebro sente como se ele estivesse em hipoglicemia. E vai fazer o quê? Vai te levar outra vez, não é, Inho? A abrir a geladeira. Viu que deu me contar ali antes? Enfim, mas esse é um processo mesmo. É um processo que, às vezes, você não consegue, de verdade, controlar, porque ele é químico. Então, você precisa ir desmamando isso daí. Começando com carboidratos mais complexos. Tira o carboidrato refinado. Gente, açúcar, tirem isso da vida de vocês. E não é uma questão só de ficar falando. Vocês já ouviram isso 1000 vezes. Do quanto o açúcar é prejudicial, de quanto o açúcar é inflamatório, né? Mas os estudos são
bem mais amplos do que vocês podem imaginar. Então, o que é importante? Comecem, pela dieta low carb. A dieta low carb, eu falo que não é dieta, não é estratégia alimentar. A low carb é um estilo de vida. Quando vocês começarem a fazer e começarem a entender esse processo, nunca mais vocês vão querer parar. A dieta low carb, ela orienta, ela preconiza que você vai ingerir aí, no máximo, 90 gramas, quer dizer, de 90 até 130 gramas de carboidrato é aceitável. Mas só para vocês entenderem essa conta de carboidrato líquido, um pãozinho francês tem 26 gramas de carboidrato. Tá? Então, olha só, se sentar na mesa e resolver comer 2 pãezinhos, já foi a cota inteira do dia quase, né? Então, a dieta low carb é extremamente interessante e posso garantir a vocês que é de fácil execução. O que não significa que vocês precisem ficar direto e para sempre na low carb. Então, aqui no Tivoli, no final de semana, delicioso. Eu quero comer um pãozinho. Tá bom, ok. Seu organismo não vai sentir porque foi um dia. O que vai acontecer, o que ele vai sentir é o dia a dia. Tira o pãozinho de casa, pegando o pãozinho, coitado, para Cristo, e deixa para comer o pãozinho quando estiver no Tivoli. Isso já resolve tanto, que vocês não podem imaginar, porque é muito simples, é muito bobo. Depois, outra coisa que vocês podem fazer, seguindo da low carb, ir para a dieta cetogênica. A dieta cetogênica ela já é um pouco mais apertadinha. Você vai diminuir o carboidrato aí para 30 gramas de carboidrato por dia. Ou seja, o pãozinho de 26 gramas é tudo que você tem direito no dia se insistir no pãozinho. Tá? E a cetogênica, ela sobe o valor total da dieta às custas de gorduras boas. Mas o grande segredo da performance, especialmente da performance mental, está no jejum intermitente. Deixa eu só saber uma coisa aqui. Alguém aqui já pratica o jejum intermitente? Sami, muito bem. Maili, que está ali conversando, mas eu sei que faz também. Muito bem. Legal. Por quê? Jejum intermitente, não confundam com janela de alimentação. É um processo que está extremamente estudado, tá? E o que vocês vão fazer é suspender a alimentação em um período de 14, 16, 18 ou 20 horas, sem se alimentar, tá? Mas isso é muito difícil, vou passar mal, vou ter tontura, não consigo treinar se eu estiver em jejum. É verdade, viu? Isso tudo vai acontecer. Se vocês resolverem começar já de 16 horas, 18 horas, vai passar mal, tá? Mas qual é o grande segredo para você conseguir fazer o jejum intermitente? Começar devagar. Comecem com 8 horas de jejum, suspendam a alimentação durante 8 horas. Quando vocês estiverem acostumados, vocês passam para 12, 14, até 16, e não é todos os dias, tá? Vocês não devem fazer todos os dias, porque senão vai virar janela de alimentação. Vocês vão escolher 2, 3 vezes por semana, jejum de 16 horas, 18, você já tem todos os benefícios em sirtuínas, nos telômeros, na performance mental. Seu cérebro fica muito mais ativo para trabalhar. E isso vocês vão entender. Às vezes a gente almoça e logo depois do almoço foi lá, comeu um prato de macarrão, estava trabalhando o dia inteiro, saiu, comeu um prato de macarrão porque tem que voltar para o escritório. E dá um sono que você tem que tomar um cafezinho, 2 cafezinhos, 3 cafezinhos para poder despertar e seguir. Isso daí é por causa do carboidrato. Então, vai estudar, vai ter uma reunião. Não comam nada de carboidrato. Entrem nesse período, deixe que os corpos cetônicos, que são produzidos pela metabolização da gordura, funcionem como energia para o cérebro. E isso, se vocês forem aos poucos, vocês vão entendendo
muito bem. Olha aqui, tá? Esse trabalho, se você, não sei se dá para ver aí, é um trabalho que já foi aceito, está em pré-publicação, ele ainda vai sair, ele é muito novo. Ele vai ser oficialmente publicado agora em abril de 2022, falando da interferência do jejum intermitente justamente no BDNF, que é aquele fator neurotrófico que eu falei para vocês, que é responsável por toda a nossa cognição. E olha só, para vocês não acharem que só deixar de comer vai acontecer isso tudo no meu cérebro, olhem essa cascata bioquímica que começa com o jejum intermitente até melhorar a capacidade de memória, de aprendizado e a função cognitiva, tá? E só uma coisinha, porque eu sei que tem muita gente que pergunta, jejum intermitente não vai me fazer perder massa muscular? Não, porque no caminho, onde está vocês sem óculos? Gente, está aqui, hein? Quem enxerga melhor aí, o mTOR, no meio do caminho, ele vai estimular fator de crescimento. Se vocês souberem sair do jejum, exatamente, tema que vocês podem conversar amanhã com a Vanessa. Se vocês souberem sair do jejum usando boas gorduras, não vai existir isso. Gordura, proteína, manda o material para o músculo trabalhar e não tem perda nenhuma de massa muscular. Isso é desculpa de quem não quer fazer jejum intermitente. Mas vamos conversar sobre suplementação, porque suplementação, eu sei que é um tema que interessa todo mundo, eu vejo no consultório, eu vejo pelo Instagram, ele interessa tanto que eu resolvi, inclusive, montar um curso de suplementação para leigos, porque todo mundo entra e compra uma vitamina, né? E foi isso que eu pensei quando eu montei. Eu falei, bom, já que as pessoas vão, de qualquer jeito, comprar vitaminas para poder usar, que saibam, pelo menos, para que serve, como funcionam no organismo. Aqui, como a gente está falando de performance física e mental, eu coloquei o nome suplementação porque algumas coisas eu vou falar para performance física. Mas caberia aqui o título também de nootrópicos. Tá? Os nootrópicos são os suplementos que a gente usa quando quer aumentar a performance mental. Tá? Os dois primeiros, coenzima Q10 e bio-PQQ. Tá? Onde eles vão agir? Olha, se eu tivesse que escolher, quer dizer, eu não sei se seria esse, mas eu acho que sim. Se eu tivesse que escolher só 2 suplementos dos meus top 10 ali, minha lista não tem top 10 não, viu, gente? Tem bem uns top 20, mas para não ficar tão longo, eu trouxe um top 10, tá? Mas coenzima e bio-PQQ são nutrientes que eles vão agir na mitocôndria. Vocês lembram da mitocôndria do tempo de bioquímica? E lembram que a mitocôndria é o nosso centro produtor de energia. Ela é uma organela que está lá dentro da célula, muito, muito pequena, é milésimo de 1 milímetro, mas responsável por 90% da nossa produção de energia celular. Então, assim, quanto mais o órgão trabalha, mais mitocôndria ele tem, tipo coração, músculo, pulmão, cérebro, né? E a gente precisa estar alimentando essas mitocôndrias, tá? E o que alimenta a mitocôndria? A coenzima Q10 e o bio-PQQ. A coenzima Q10, a gente usa aí uma dose de 100, pode usar até 300 miligramas, mas 100 miligramas é sempre muito bem-vinda e para todo mundo. Tá? Tem efeito colateral? Não. Só tem efeito benéfico. Então, se você não está usando ainda a coenzima Q10, está perdendo tempo, comecem imediatamente. Na hora de escolher, lembrem que é o ideal que a coenzima Q10 esteja numa cápsula oleosa, porque ele é um produto lipossolúvel e que precisa desse meio oleoso para ser melhor absorvido. O bio-PQQ já é mais difícil da gente encontrar no Brasil. A gente usa muito, mas nas formulações
magistrais, tá? E aí a gente usa uma dose de 10, de 15 miligramas, mais ou menos, e é um efeito muito bom. Ambos próximo de alguma refeição. Creatina. Creatina é aquele suplemento que a maior parte das pessoas ou eles amam ou eles odeiam. Principalmente as mulheres morrem de medo de tomar creatina. Não, creatina vai me engordar, creatina vai reter muito líquido. Acabem, mulheres, com o medo de tomar creatina. Não tenham medo. Claro que vocês precisam avaliar a função renal com o seu médico, é um exame de rotina que seu médico vai fazer. Claro que vocês precisam hidratar bastante enquanto estão usando a creatina, tá? Mas a creatina é um suplemento que ele vai melhorar tanto performance física quanto performance mental. Ele consegue fazer isso. A combinação, por exemplo, de creatina com cafeína, que a gente vai falar daqui a pouco, ela é perfeita como nootrópico para performance mental, tá? Então, ó, todos aqueles medos, esse trabalho aqui, que é um trabalho de revisão, ele mostrou claramente, respondendo as perguntas, que creatina, os mitos que estão relacionados à creatina, tá? Creatina não faz você ter queda de cabelo, não causa desidratação, não causa cãibra muscular, isso a gente ouve demais, não aumenta a massa gorda, doses diárias são eficazes, porque creatina você vai começar a usar, treinando ou não treinando, tem que usar diariamente, tá? Nem sempre leva à retenção, ela aumenta a musculatura, mas ela não é um esteroide anabólico e para causar dano renal ou disfunção renal, você precisa ter um problema de base. Ou passou dos limites na quantidade que estava usando. A gente, inclusive, nem usa fazer o carregamento que a gente chamava antes, né? Exceto que seja para atleta, de alta performance, aí é outra coisa. Mas, fora isso, 3 a 5 gramas de creatina por dia durante o período de 60 dias, não é um suplemento que vocês podem usar ad eternum como a coenzima ou bio-PQQ, tá? Esse é um suplemento que precisa ser suspenso depois de 60 dias, mais ou menos, tá? Cafeína. Cafeína é o campeão, é a substância psicoativa mais utilizada no mundo inteiro. Tá? Então, assim, o consumo de cafeína, não estou falando de café, tá? Gira em torno de 120 mil de toneladas, 120 mil toneladas anuais. Cafeína, não café, que a gente vai usar uma dose muito pequena. Por quê? Porque é um psicoativo maravilhoso. É cafeína quem aumenta a dopamina, né? O aminoácido, o neurotransmissor que dá prazer. A cafeína aumenta também serotonina. Agora, ela trabalha muito na termogênese, ela ajuda a queimar gordura, ela acelera o metabolismo e, justamente, por isso a gente tem que ter um pouco de cuidado com ela. Porque, se vocês pegarem, por exemplo, as preparações americanas, eles chegam a colocar 400 miligramas de cafeína numa cápsula, o que é muito, tá? E isso pode acabar gerando taquicardia, subir a pressão. Essa, sim, em provas de longa duração, dia muito quente, quantidade de cafeína pode levar a uma desidratação, fazer com que você passe mal, tá? E isso, lembrem, eu estou falando cafeína ativo. O café, quanto tem de cafeína numa xícara de café? Isso muda bastante, tá? A gente fala entre 70, 80, às vezes 100 miligramas de cafeína numa xícara de café, mas isso vai mudar se é café instantâneo, se é torrado e moído na hora, se é arábico, se é robusta, que robusta tem mais cafeína do que o arábico, mas considerem mais ou menos aí 70, 80 miligramas, e é interessante que nunca
ultrapassem uma dose muito grande. Que dose é essa? Dose de segurança. Até 4 miligramas por quilo de peso. Então, peguem o peso de vocês, multipliquem por 4, essa é a dose máxima de carnitina, de cafeína que vocês podem usar por dia. A colina. Colina, ela é um nutriente muito importante para o cérebro. Primeiro, que ela e é uma coisa que vocês ouvem pouco, né? Assim como suplemento, né? Mas ela é de uma importância extrema para o corpo todo, para o fígado ela é extremamente importante. Mas a gente está falando de performance, vamos falar do papel da colina na condição da membrana do neuronal. E ela tem ali todo um fornecimento de material para a produção de acetilcolina, que é o neurotransmissor primário. Tá? O nosso organismo... outra coisa muito importante é esse papel da colina, e olha como está estudado, né, do papel da colina e os aspectos epigenéticos da colina na função cerebral, porque a colina ela é doador de metil, então ela vai trabalhar no DNA. Epigenética é aquilo que eu falei para vocês nesse instante. A gente nasce com o gene, mas a gente só vai acionar, ligar ou desligar esse gene na dependência de fatores externos. Isso é epigenética. Tá? E a colina faz essa doação de metil. Ela pode ser utilizada, suplementada, numa dose de mais ou menos 100 miligramas. Uma dose segura seria 100 miligramas, mas o ovo, tá, é muito rico em colina. O NAC, que é a N-acetilcisteína, esse daqui, ele não tem uma ação direta no cérebro, ele é um potente antioxidante, porque... Quando eu falei para vocês que a mitocôndria ela produz a energia, quando ela está naquela produção máxima de energia ali, o que ela faz? Isso acaba gerando radicais livres. E esses radicais livres são os que oxidam o nosso organismo. Pensem aí num pedaço de ferro oxidado. Pensem aí numa maçã que ficou aberta há muito tempo. Esses fenômenos são fenômenos de oxidação e acontecem no nosso corpo. E isso, imaginem, a mitocôndria, que é responsável pela energia celular, ela produz radicais livres. E esses radicais livres precisam ser combatidos. O NAC, a N-acetilcisteína, ela vai fazer aqui toda a condição de antioxidante, porque ela produz a glutationa, que é o mais antioxidante de todos e que, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer por via oral. Então, vocês não vão conseguir usar, quer dizer, até compram, mas não tem efeito, a glutationa. A gente usa mais por via venosa, tá? Mas podem usar o NAC. E o NAC é muito bom. Um outro que não está na lista, mas que gravem o nome, que se chama NADH. É uma molécula também muito interessante, pode ser usada por via oral, mas hoje o melhor resultado que a gente tem visto do NAD são com implantes subcutâneos. Então, imagine que é implantar uma molécula redutora, uma molécula que vai controlar a condição de oxidação colocada ali no subcutâneo com duração de 6 meses. Muito interessante isso. Os adaptógenos. Adaptógenos, gente, se eu perguntar quem precisa de adaptógeno aqui, todo mundo vai levantar a mão. Porque o adaptógeno, eles são substâncias que eles aumentam a nossa resiliência ao estresse. Né? Então, quem não precisa aqui de adaptógeno, que levante a mão, porque eu desconheço quem não precisa. Então, a gente tem o relora, a ashwagandha, a gente tem os cogumelos. Eu não sei se vocês têm hábito de tomar shot de manhã, né? Então, aquela quantidade de nutrientes que a gente aporta de manhã, logo na hora que o organismo está precisando de muita energia. Conversem amanhã também com Vanessa sobre isso, para a gente não se estender. E vocês podem colocar nos shots da manhã. Os cogumelos. Então, cogumelo reishi, cogumelo chaga, o maitake, o lion's mane, todos são cogumelos que vocês compram em casas de produtos naturais. Coloca ali 1 a 2 gramas de cada um deles e o resultado em controle do nível de estresse com algo que é natural é extremamente interessante. Ômega 3 dispensa comentários. Quem não está usando ainda, comece a usar.
também, tá? Ômega 3 eu só quero que vocês aprendam a comprar, tá? Todo ômega ele vai ter o EPA e o DHA. O EPA estão me botando para fora, mas já estou terminando. O EPA ele faz uma inflamação, ele trabalha a inflamação do corpo de uma forma geral. O DHA está mais relacionado à neuroinflamação. Na hora de comprar, a única coisa que vocês precisam estar atentos tem que ter esse símbolo que está aqui. Por quê? Porque esse símbolo é o que vai dizer a vocês que o ômega que você está usando está livre de mercúrio. E de mercúrio só não, de vários metais tóxicos. Então, procurem, nós temos boas marcas no Brasil que traz, essa é uma certificação americana, mas a gente tem boas marcas no Brasil que estão certificadas, e sempre em cápsulas oleosas, tá? E, para finalizar, tirosina e taurina, 2 aminoácidos também extremamente importantes. A tirosina, que vai fornecer matéria-prima para fabricar a dopamina, já falei aqui para vocês disso, e a taurina, que tem um papel neuroprotetor muito grande, principalmente quando é usada junto com a cafeína, porque ela protege muito o cérebro. Tá? E aí, as doses disso, a gente usa mais ou menos em torno de 300, 500 miligramas, para ficarem em doses mais ou menos seguras. Tá? Bom, eu queria dizer a vocês que todo esse processo não é um caminho muito rápido, não é um caminho muito fácil. É igual aquilo que a gente vê em rede social de que quem vê, como é? Cara não vê close, né? Vê close não vê cara. Bom, enfim, vocês sabem que por trás disso tem muita coisa, mas os benefícios disso são enormes. Então, é uma questão de escolha. O que eu deixo de pergunta aqui para vocês levarem para casa e pensar um pouquinho como é que vocês querem envelhecer? O que é que vocês esperam desse momento? Vocês querem ter autonomia? Vocês querem estar sadios para poder curtir a vida inteira, por exemplo, num lugar maravilhoso como esse, a vida inteira, até a hora que a gente for embora, ou querem envelhecer adoecendo? A decisão disso, confiem em mim, está na mão de vocês. Muito obrigada pela atenção. Tiago, mais uma vez, obrigada, hein?